Exclusivo, você vai ver a partir de já. A moradora misteriosa da mansão de Higienópolis, que revela detalhes nunca antes mostrados na televisão. Margarida Bonetti, 68 anos, conhecida como a mulher da mansão abandonada. Por diversas vezes ela foi vista na janela. Às vezes ela xinga, às vezes fala frases isoladas. Mas ela ainda não havia concordado ficar frente a frente com a equipe de reportagem e responder absolutamente tudo. Antes de criar raízes aqui em São Paulo, Margarida e o ex-marido René viveram nos Estados Unidos. Lá, o casal foi acusado de manter em regime de escravidão uma empregada doméstica brasileira. Margarida falou com o Balanço Geral. A repórter Lorena Coutinho conseguiu entrar na mansão ou não, produção? Vamos ver a reportagem? Põe no ar. Não tem jeito de andar lá dentro. Eu sou uma pessoa inocente. Eu nunca fiz nada de ruim pra ninguém. Em uma rara aparição, a mulher da mansão abandonada quebrou o silêncio. Essa funcionária, a senhora tinha um relacionamento com ela como? Atrás das grades da própria casa, com o rosto coberto por uma substância branca, Margarida Bonetti contou tudo que nunca tinha dito antes. Detalhes sobre o crime que abalou o Brasil. Não existiu. É mentira. Foi a primeira vez que Margarida falou sobre denúncias graves que mudaram a vida dela e do ex-marido, René Bonetti. Os dois são acusados de agredir e escravizar uma ex-empregada brasileira nos Estados Unidos. O ex-marido da senhora falou, ela bateu mesmo na funcionária, ele disse. Disse? Eu não sei. Eu não tô sabendo o que disse. Margarida falou sobre a condenação do ex-marido, a volta para o Brasil e mais, sobre a briga judicial envolvendo a mansão milionária num bairro nobre de São Paulo, onde vive isolada há mais de 20 anos. Quase uma hora de conversa, uma entrevista exclusiva para o Balanço Geral. Apesar de evitar contato próximo com os vizinhos e com a imprensa, Margarida me recebeu no portão da mansão abandonada e me cumprimentou. Tudo bem com a senhora? Prazer, Lorena, como é que vai? Tudo bem. Mas como não gosta de ser vista, logo fez um pedido, que a conversa acontecesse com ela atrás das grades. Fica tranquila. Se eu entrar pra dentro, eu falo aqui por Ah, cima. tá bom, tá bom. Fala o que você precisa falar, porque eu tô cansada, Beto. Eu acordei muito cedinho hoje. Desde quando o caso da mulher da mansão abandonada veio à tona, assim ficou conhecido esse caso, isso foi em 2022. Desde então, a mulher, a Margarida, não deixou a mansão. Esta mansão aqui, olha só, avaliada em 8 milhões de reais, que tem 20 cômodos e que, inclusive, já foi considerada aqui no bairro, em Higienópolis, tá? Na zona oeste de São Paulo, já foi considerada na década de 70, quando a Margarida, né, junto com seu, até então, marido, René, eles deixaram o Brasil e foram para o exterior. Nesta época, esta mansão aqui já foi considerada a mais bonita da região, mas hoje está assim, deteriorada. Olha só, completamente deteriorada, né? O telhado ali em cima, olha só, a Antônia vai mostrar, quebrado, tá? A pintura destruída, né? Aqui tem a falta poda na árvore, olha só, as árvores, né? Ou seja, um cenário de abandono, de aparente abandono, mas não. Ela nunca deixou a residência. O certo é que durante 20 anos, ela e o ex-marido viveram lá fora, nos Estados Unidos. E, de acordo com as investigações, durante todo esse tempo, então, esta funcionária teria sido, então, escravizada. A gente, pela primeira vez, vai mostrar na televisão detalhes de toda a história. Conversei com ela, inclusive por aqui, pelo muro, tá? A cumprimentei com ela de fora, ela chegou a sair, veio aqui no portão, me cumprimentou, depois quis fazer a entrevista por aqui, pelo muro. Mas ela contou em detalhes todo o ocorrido e negou as acusações. Vou direto ao ponto.
Quero saber sobre a relação dela com a ex-empregada. Eu brincava com ela. Era uma amiga de brincadeira. A gente jogava queimada, pega varetas. Ela mentia beça, ela é mentirosa, contumaz. A investigação aponta que a ex-funcionária chamada Hilda, que já trabalhava para os pais de Margarida na mansão, foi levada pela própria família Bonetti para trabalhar nos Estados Unidos. E que por 2 décadas viveu em um porão, sem salário, sem direitos e sendo maltratada. Margarida nega tudo. Você decidiu levá-la lá para os Estados Unidos por quê? Por quê? Porque ela era uma, desculpa falar, mas ela era bem sem vergonha. Ela dormia com os homens por aí. Isto e a minha mãe escondeu de mim. Eu tinha artrite reumatoide. Eu não tinha a mínima condição. E esse meu ex-marido, ele falou, vamos para os Estados Unidos só por 1 ano. Olha só o danado. De 1 ano passou para 19. Para trabalhar. Ele trabalha. Eu não queria ir. Ela tinha um namorado, e eles tinham relações, né? E a mulher do homem descobriu, ela era nordestina, veio com uma facão, sabe? A minha mãe falou, então leva ela, porque daí a mulher não vai encontrar com ela aqui, não vai matar a Hilda para salvar a vida. Ela ficava num porão lá? Não, porão brasileiro é uma coisa, entendeu? O porão americano é outra coisa, lá era totalmente acarpetado. E a agressão que falam? Não existiu, é mentira. Apesar de sustentar a versão de que tinha uma boa relação com Hilda, Margarida faz críticas à ex-funcionária durante toda a entrevista. O Renê estava aqui, e aí ele foi embora. E aí ele chegou lá e ela não estava lá. Daí ele ligou e falou, a Hilda foi embora, ela fugiu. Assumindo. Sobre o pagamento de salário à ex-empregada, Margarida falou que não sabia de nada e responsabilizou o ex-marido por tudo o que aconteceu. Ele, na minha opinião, ele foi burro demais, porque o meu pai, quando ela recebia dinheiro, tinha a conta no nome do meu pai e dela. Isso que é o certo. No nome do pai, certo? Não é verdade? Isso que é o certo. E aí o valor dela... Não sabia escrever. Então, tinha que ter alguém, sabe? O escândalo estourou ainda nos Estados Unidos em 2001. Mas Margarida afirma que, na época, voltou ao Brasil por causa da morte do pai e o estado de saúde crítico da mãe. Aí ele falou, eu não posso por causa da minha aposentadoria, não sei o quê, eu preciso trabalhar aqui mais 5 anos e tal. Mas você pode ficar. Ele estava de acordo, que ele vinha me visitar e tudo bem. Renê Bonetti, um renomado engenheiro brasileiro, entrou na mira do FBI, a Polícia Federal Americana, e foi condenado a 6 anos e meio de prisão por manter a empregada em condições semelhantes à escravidão. Margarida também foi acusada pelos mesmos crimes, mas conseguiu voltar para o Brasil antes de ser julgada. O terreno de 400 metros quadrados cerca a mansão e, apesar das pompas de outras épocas, hoje é uma casa decadente. A família se mudou para cá em meados da década de 1950. O pai, Geraldo, era descendente de barões do café. Neste endereço, ele e a esposa, a dona Lourdes, criaram as 3 filhas, Marilu, Rosa e Margarida, a caçula da família. As fotos anexadas ao inventário revelam como era o interior da mansão. Obras de arte na parede, estátuas de bronze e uma vida social movimentada. Jantares servidos em prataria portuguesa. Foi em um desses jantares que um outro personagem entrou para a família. Na mansão de Higienópolis, Ernesto conheceu a futura esposa, Marilu, a mais velha das 3 irmãs. Eu convivi com aquela família naquela casa, eu visitava os finais de semana, né? Porque eu comecei a namorar a filha deles, tá certo? Já a Margarida começou a namorar Renê Bonetti, um engenheiro com carreira promissora, com quem se casaria e teria um filho. O jornalismo da Record falou com ele. Perdi emprego, perdi minha casa, perdi tudo. Esta é a casa onde Margarida, Renê e a ex-funcionária Hilda moraram por 20 anos, nos arredores de Washington, a capital dos Estados Unidos.
A vida aparentemente tranquila sofreu uma reviravolta no início de 2000, quando o casal foi acusado de escravizar a empregada brasileira. Ela recebia normalmente, recebia aí no Brasil porque não podia receber aí. Recebia o salário mínimo, né, de empregado. Eu só guardava o dinheiro dela, né? Quando ela pediu, ela me dá meu dinheiro, eu fiz um cheque e mandei para o advogado dela. Aí ela mandou de volta. Não, isso aí é muito pouco. Nós queremos $1 milhão. Eu falei, tá muito bom. Onde é que eu vou arrumar $1 milhão? Foi nessa casa que, segundo a investigação, Hilda, até então empregada, sofria agressões, como a vez em que Margarida jogou um prato de sopa quente na empregada. Ou arrancou os cabelos da funcionária porque ficou insatisfeita com o banho dos cachorros. Ainda de acordo com o processo, Hilda teve uma infecção na perna e um tumor no estômago, do tamanho de um melão, e nem assim foi levada ao hospital. Renê disse que tratava bem a empregada. Ela precisava de dinheiro, qualquer coisa eu dava. Precisava de dentista, eu levava, pagava. Precisava de roupa, a gente pagava e comprava. Ela comia o que a gente comia. Não é que ela teve problema por causa do tumor, porque ela já tinha tumor aqui. Meu pai era médico, urologista, ginecologista e obstetra. Ele era médico dela, inclusive. E desde aqui, ela não queria operar. O engenheiro contou que Margarida começou a agredir a empregada depois que passou a tomar um remédio para emagrecer. Começou a brigar com a Hilda, quase todo dia. Qualquer coisinha de errada que a Hilda fazia, eles brigavam. Um belo dia, as duas se saíram a tapas, uma com a outra. A Hilda saiu correndo de casa, foi se queixar com uma vizinha. A vizinha ofereceu trabalho para ela, falou, traz seus documentos, que eu te emprego aqui. Quando ela descobriu que não tinha documento, resolveu chamar a polícia, FBI e tudo. Aí começou a confusão. Foi esta vizinha quem fez a denúncia. Ela confirmou o caso, mas preferiu não dar muitos detalhes. Isso terminou nesse tempo. Nadie do Brasil nos ajudou. Eu sola falei Deus e eu sola lo aceitou. Depois que a denúncia veio à tona, a ex-funcionária foi resgatada e levada para um abrigo nos Estados Unidos, onde mora até hoje. Margarida e Renê se separaram. O motivo, ela revela em outra conversa. Um dia antes, nosso produtor esteve na casa de Margarida e a misteriosa mulher, que parece se esconder do mundo, revelou uma mágoa do ex-marido. Eu liguei lá pro meu ex-marido, por causa dessa coisa toda. Sei, bom magazine. Que ele escondeu coisas de mim que eu não sabia. E eu não gostei. Eu fiquei sabendo depois. Sei. Confusão. Aí eu me divorciei dele, mas ele na época era meu marido, e aí eu liguei pra ele e falei, vamos mudar pro Brasil? Porque a mamãe tá assim, ela não tem ninguém, ela vai morrer. Renê isentou a ex-mulher da responsabilidade. Sim, ela brigou com a Hilda, tudo bem. Mas, ademais disso, a culpa foi minha, que eu mantive a Hilda lá e eu devia ter mandado ela de volta para o Brasil. Isso não teve nenhuma culpa dela. Renê se casou de novo e teve outro filho. Além das acusações, Margarida enfrenta uma batalha na justiça com as duas irmãs mais velhas. A mansão milionária, que hoje tem aspecto de abandono, faz parte da herança deixada pelos pais de Margarida. Um dos 7 imóveis herdados pela família, marcada por poder, disputas e tragédias. Nós não brigamos, nós somos amigas, muito amigas, tá? Então lá, não sei aonde eles inventam, tem a briga das 3 irmãs, não é a briga de 3 irmãs, coisa nenhuma. Em testamento, Dona Lourdes deixou a mansão da Rua Piauí exclusivamente para Margarida. Mas a lei no Brasil prevê que pelo menos 25% do valor da casa sejam divididos igualmente entre os herdeiros. Para este especialista em direito civil, a disputa ainda pode levar anos para ser resolvida. Um processo que se arrasta há 24 anos, isso vai tornando o processo, além de complexo, custoso, oneroso e demorado, o que torna cada vez mais difícil uma solução pacífica. A história da mansão abandonada, com um enredo cheio de mistérios, despertou curiosidade e o lugar virou ponto turístico.
Há 3 anos, a polícia precisou invadir a mansão para cumprir um mandado da justiça. Margarida apareceu, conversou com os agentes e foi hostilizada pelos vizinhos. Criminosa! Dentro da casa, as autoridades encontraram muito entulho e sujeira para todo lado. Mas o local é sem condição de andar, não tem jeito de andar lá dentro, o cheiro é terrível, uma condição desumana. 3 cães foram resgatados e levados para uma entidade de proteção animal. Laudos dos exames feitos em 2 animais apontaram que as 2 fêmeas viviam em ambiente degradado e insalubre, o que, segundo o documento, evidencia a negligência da proprietária, além de maus tratos evidentes. Já o laudo referente às condições da casa, a vistoria concluiu que o imóvel não passou por manutenções periódicas, porém não apresenta risco iminente para uma interdição. Margarida nega os maus tratos e diz que sempre cuidou dos cães. Eu tinha 2 cachorros grandes aqui na frente. Sei. Que eram uns amores de cachorro, educadas. Eu cuidava com todo carinho, escovava o dente delas, dava comidinha todo dia. E a tal substância branca no rosto que transformou Margarida em uma personagem curiosa e misteriosa de São Paulo. Margarida responde. A outra coisa que também é importante é que, tá vendo que eu tô com o rosto branco. Com o rosto branco, é. Por quê? Porque eu tenho alergia à luz. A luz. A luz do sol. Sei. A luz noturna. Aham. Se é luz, se eu ficar sem a proteção, me dá coceira, pinica, arde. Então eu ponho essa proteção quando eu tô dentro da minha casa. E essa proteção é uma pomada que a senhora passa? É uma pomada que eu passo, que eu tenho a pele muito delicada. Sei, sei. E aí eu passo para essa proteção. Sim, sim. Uma pessoa que está se escondendo, ela não vai chamar atenção. E ela não vai chamar atenção com uma pomada branca. Margarida garante que a volta dela ao Brasil não foi uma fuga. E a senhora fugiu do FBI de lá? Não. Claro que não, mas não tinha nada. Tava tudo tranquilo. Tranquilo, né? Não tinha acontecido nada. Aliás, tem uma mentira muito grande. Eu estava entre os mais procurados da FBI. Eu mesma olhei e não tem, nunca teve. Além do fato que, se fosse procurado mesmo, com toda a confusão que teve, ele estava aqui na porta. Né? Em pouco tempo. Com certeza. A mulher da mansão abandonada, polêmica, peculiar, educada, que fala baixo, garante que é inocente e que vai provar tudo. Eu sou uma pessoa inocente e nunca fiz nada de ruim para ninguém. Fui acusada injustamente. Olha, Lorena Coutinho, Dória, os nossos produtores, parabéns pelo material, tá? Nós pedimos um posicionamento agora do FBI para saber como está a situação da Margarida lá nos Estados Unidos, mas ainda estamos aguardando um retorno.